Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor João Humberto Cesário e vou falar sobre o desenvolvimento histórico do Estado moderno. Nós vamos fazer uma pequena viagem partindo do Estado liberal, passando pelo social, pelo democrático de direito, até chegarmos àquilo que eu denomino como Estado democrático ambiental de direito. Em cada uma das etapas da nossa viagem, eu vou demonstrar quais foram os principais elementos históricos que justificaram a construção de cada um desses modelos de Estado e fixar a nossa atenção, sobretudo, em quais são e por que são os principais bens jurídicos dignos de tutela em cada um desses modelos. Eu sei que pode parecer estranho iniciar um curso que se destina ao estudo do novo Código de Processo Civil e as suas principais implicações sobre o processo do trabalho, tratando justamente da teoria geral do Estado. No entanto, penso que esta é uma opção pedagógica que melhor viabilizará a compreensão de como o novo Código poderá contribuir para o aprimoramento do exercício da função jurisdicional do Estado. O juiz, ao aplicar e ao interpretar o ordenamento, deve ter a exata noção de quais são os fundamentos que sustentam o Estado onde ele está atuando. Não é por outra razão, aliás, que o Código, logo no seu artigo 1º, nos adverte enfaticamente, e eu permita-me aqui a leitura, ao dizer que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil. Vocês estão prontos para essa viagem? Então venham comigo. Nós vamos falar agora do Estado liberal. O Estado liberal, para nós que somos herdeiros da tradição romano-germânica do direito, ele tem como principal elemento histórico justificador a Revolução Francesa. E o que foi a Revolução Francesa? Para nós entendermos o significado desse advento histórico, nós temos que procurar entender quais eram, ou melhor dizendo, qual era a estrutura social que existia ao tempo da Revolução na França. Existiam naquele momento 3 estados. O primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. O primeiro estado, que era o clero, o segundo estado, que era a nobreza, e o terceiro estado, que era o povo. Dentro do povo estava inserido um sujeito histórico muito interessante, conhecido como burguesia. Mas sobre a burguesia nós vamos falar um pouco mais adiante. Sobre esses 3 estados ou estamentos, repito, clero, nobreza e povo, sobrepairava o poder absoluto e autoritário do monarca. Além desses sujeitos, existiam também os sujeitos que não eram considerados livres na França, ou seja, os servos. Mas como eu dizia para vocês ainda agora, dentro do terceiro estado, que estava inserido o povo, existia um sujeito histórico chamado burguesia, que tinha uma característica muito interessante. Por que eu digo isso? A burguesia, embora concentrasse nas suas mãos o poder econômico, não detinha o poder político. Porque, eu já disse, o poder político estava concentrado nas mãos do rei. E, além disso, o primeiro e o segundo estado, respectivamente, clero e nobreza, embora parasitas e nada produtivos, orbitavam muito mais próximos do rei do que a burguesia. Nós tínhamos, nesse momento, portanto, um caldo cultural extremamente interessante, extremamente possibilitador, viabilizador da deflagração de uma ruptura institucional. E esta ruptura ocorreu e ela teve o nome de Revolução Francesa. Em síntese, basicamente, rapidamente, como nos convém aqui, o que significa a Revolução Francesa? A Revolução Francesa, basicamente, significou a concentração
do poder econômico e político nas mãos da burguesia. Agora, como nós tivemos uma ruptura histórica, um momento histórico diferenciado na vida francesa, foi-se necessário criar um novo modelo de Estado. E este novo modelo de Estado foi justamente o Estado liberal, cuja certidão de nascimento é um documento histórico chamado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, datado de agosto de 1789. E neste documento histórico estavam afirmados, logo no artigo 2º, quais eram os principais bens jurídicos dignos de tutela. Aqueles bens jurídicos que eram chamados como direitos sagrados e inalienáveis do homem, que eram justamente a liberdade, a propriedade e a segurança. Mas o que significava a liberdade, a propriedade e a segurança aos olhos da burguesia, que era o sujeito hegemônico da Revolução Francesa? Quando nós falávamos em liberdade, nós não estávamos apenas pensando no direito de ir e vir, também no direito de ir e vir, mas, sobretudo, na liberdade do indivíduo em face do Estado, pois, afinal de contas, no antigo regime, a sua característica primordial era a subordinação que os três estados, e principalmente o terceiro estado, o povo e a burguesia, estavam sujeitos em relação ao poder autoritário da figura do rei. Portanto, a liberdade era vista como a inviabilização de que o Estado pudesse se imiscuir na vida do cidadão e, principalmente, que o Estado não pudesse interferir na liberdade que a burguesia almejava de poder contratar e continuar, via de consequência, acumulando a sua riqueza. Por outro lado, quando nós falávamos que o segundo direito a ser protegido neste modelo de Estado era a propriedade, nós estávamos reproclamando que a propriedade, que os meios de produção estavam concentrados na mão da burguesia e a ela pertenciam, e que, portanto, poderiam ser fruídos de modo livre, como nós já dissemos. Finalmente, quando nós falamos em segurança, nós estamos falando, sobretudo, da segurança jurídica. Interessava à burguesia que fosse estabelecido um modelo de segurança jurídica que permitisse a perpetuação do poder burguês na sociedade política francesa. E para que essa segurança jurídica houvesse, foi necessário se apostar em um modelo político, melhor dizendo, em um modelo jurídico que nós conhecemos como positivismo, no qual a lei era o centro do direito. Basicamente, no positivismo, a grandeza do direito estava reduzida à esterilidade da lei. Vale dizer, a segurança jurídica seria garantida pela observância estrita da literalidade da lei. Eu não preciso dizer que num regime liberal, portanto, o principal poder era justamente o poder legislativo. Porque na medida em que o legislativo estivesse tomado pelos prepostos da burguesia, onde ele produziria a lei que regeria as relações sociais, e essa lei deveria ser estritamente cumprida e observada, sem nenhuma interferência de outro poder, nós tínhamos garantidas as estruturas que permitiriam a hegemonização do poder burguês naquele novo modelo de sociedade. E eu não preciso sequer dizer que neste modelo dito positivista, no qual a grandeza do direito estava reduzida à esterilidade da lei, foi reservado ao juiz um papel absolutamente secundário, até mesmo aviltante, eu diria, de ser a mera bouche de la loi, ou a boca da lei. O juiz, portanto, naquele modelo de Estado, ele tinha uma
uma atividade meramente descritiva. Ao juiz incumbia descrever a lei, encontrar a vontade do legislador, subsumir fatos a esta legislação e extrair, no ato de decidir, uma conclusão quase que num processo matemático, onde se confrontava lei, fatos e se extraía literalmente uma conclusão de acordo com a vontade do legislador. Era justamente este modelo que daria a necessária segurança jurídica para que a burguesia pudesse perpetuar no tempo o seu poder político. Nós poderíamos pensar, por um lado, que esse modelo poderia garantir os direitos de todos. Isso talvez não seja exatamente uma verdade. E por que eu digo isso? Porque uma das características do liberalismo era a de tratar a igualdade numa perspectiva meramente formal e não substancial. Aos olhos do liberalismo, os homens eram vistos como sujeitos livres e convenientemente iguais. Ou seja, somente se destacariam aqueles que fossem dotados de maior inteligência, de maior sabedoria, de maior perspicácia. Dito de outro modo, o liberalismo jamais reconheceu a existência de grupos vulneráveis que merecessem tutela especial por parte do Estado. Como nós veremos adiante, essa é uma tarefa que ficou reservada ao modelo social de Estado. Por fim, para terminarmos aqui, talvez seja interessante nós discutirmos qual foi a relação do Estado liberal com a temática ambiental. E eu não preciso dizer aqui que o Estado liberal não dedicou nenhuma atenção à questão ambiental. Até porque, como eu já disse, a propriedade era visto como um bem absoluto do proprietário e que, portanto, podia ser fruído sem limites, sem peias ou sem amarras. No modelo de Estado como esse, naturalmente, nunca se exigiu da propriedade o cumprimento de uma função social. Ou melhor dizendo, jamais se exigiu da propriedade o cumprimento daquilo que hoje nós chamamos de função socioambiental. Mas esta é uma discussão que nós aprofundaremos em outro momento do nosso estudo. Assentadas essas primeiras balizas, nós podemos passar na próxima etapa a tratar do Estado social. O evento histórico que mais decisivamente influenciou na formatação do Estado social, sem dúvida, foi a Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra em meados do século XVIII. A Revolução Industrial adveio da introdução da máquina a vapor no processo produtivo, o que viabilizou uma produção em larga escala. E para alimentar esta produção em larga escala, foi necessário que se reunisse em um mesmo ambiente de trabalho um grande contingente de trabalhadores. Esta reunião de um número grande de trabalhadores em um mesmo meio ambiente de trabalho fez com que surgissem interesses comuns entre os trabalhadores e que aí fosse formatado um novo sujeito histórico chamado proletariado. O proletariado, obviamente, passou a ter interesses que eram antagônicos àqueles que eram os interesses da burguesia. E surgiram a partir de então uma série de movimentos reivindicatórios que tentavam, em última instância, conquistas que viabilizassem
uma melhor qualidade de vida para os trabalhadores. Percebendo o antagonismo existente entre essas classes, Karl Marx e Friedrich Engels, no ano de 1848, redigiram um documento muito importante chamado de Manifesto do Partido Comunista. Basicamente, o Manifesto do Partido Comunista tinha algumas propostas. Entre elas, as mais importantes eram a de reunião dos trabalhadores em um partido, o chamado Partido Comunista, para viabilizar a tomada do poder político das mãos da burguesia pelo proletariado, para que assim fosse expungido o sacrossanto direito burguês à propriedade privada. Eu não preciso sequer enfatizar aqui que este projeto político preocupou em demasia a burguesia, porque ela, mais que ninguém, sabia perfeitamente que essas rupturas eram absolutamente possíveis, porque ela própria, burguesia, há pouco tempo antes, havia protagonizado uma revolução que resultou na tomada do poder pela burguesia, tirado das mãos do monarca, que naquele tempo, já disse, exercitava o poder político de maneira autoritária, concentrada e abusiva. Era necessário, portanto, que a burguesia construísse uma resposta ao projeto político propugnado por Marx e por Engels. Mas esta resposta haveria que ser sutil, porque, afinal de contas, não interessava à burguesia o estabelecimento de um confronto direto e declarado com os trabalhadores, porque ela, mais que ninguém, necessitava da mão de obra dessas pessoas para viabilizar o seu projeto econômico de acumulação de riqueza. Essa resposta sutil, ela foi engendrada pela Igreja Católica, mais especificamente pelo Papa Leão XIII, que no ano de 1891 editou a famosa encíclica Rerum Novarum. A encíclica Rerum Novarum é vista por muitos como um documento nobre que previa a necessidade de se reconhecer direitos aos trabalhadores. Eu creio que, na verdade, a encíclica não tinha essa nobreza toda. Em última instância, quando nós analisamos adequadamente a encíclica, nós percebemos muito claramente que o Papa Leão XIII aconselhava era a concessão de pequenos favores aos trabalhadores para que, na essência, fosse perpetuado o direito à propriedade que tanto interessava à burguesia. Dando um salto histórico no tempo, nós vamos perceber algo extremamente interessante que talvez possa ilustrar, sublinhar e reafirmar o que eu acabei de dizer. Se nós percebermos bem, foi no ano de 1917 que uma Constituição, no caso a Constituição mexicana, reconheceu no seu bojo direitos de índole social, no que ela também foi secundada no ano de 1919 pela Constituição de Weimar, na Alemanha. A questão que se faz é a seguinte: pensemos bem, porque justamente no ano de 17 é que pela primeira vez uma Constituição se preocupou em reconhecer direitos de índole social no seu interior. Se nós analisarmos, foi justamente em 1917 que pela primeira vez ocorreu uma revolução comunista bem-sucedida, fato que se deu no mês de outubro do ano de 1917 na Rússia.
Aqui é até interessante notar que Marx e Engels imaginavam que a Revolução Comunista ocorreria em um país em que o capitalismo já estivesse bem desenvolvido, porque seria assim que apareceriam com maior clareza os antagonismos de classe que acabariam por levar o proletariado às últimas consequências na proposta revolucionária. E a Rússia, ao contrário de tudo isso, ainda era um país de economia semi-feudal, basicamente feudal, mas foi lá que ocorreu a Revolução Comunista. Abstraindo dessas discussões de qual o momento mais adequado e qual principalmente o local mais adequado para ocorrer uma revolução desta natureza, o fato é que a revolução ocorreu e que isso preocupou extremamente os donos do poder. No México, em 17, por exemplo, havia uma forte ameaça de um choque desagregador das relações de propriedade então instituídas, que era um movimento protagonizado pelos zapatistas. Também na Alemanha, em 1919, haviam movimentos políticos operários socialistas que também ameaçavam as relações de propriedade então instituídas. E foi justamente nesses locais que, com os olhos mirados no exemplo russo, os donos do poder resolveram, pela primeira vez, reconhecer direitos aos trabalhadores, notadamente os chamados direitos de índole social. E aqui fica uma boa pergunta para nós pensarmos sobre ela. Os direitos sociais, afinal, seriam uma conquista da classe trabalhadora ou seria uma concessão metódica e calculista da burguesia em troca da inalterabilidade do status quo? Me parece que esta segunda hipótese é uma hipótese mais concreta e talvez seja realmente aquela que melhor explique o advento deste novo modelo de Estado que nós chamamos de Estado Social. Enfim, abstraídas essas polêmicas, que são interessantes, mas que não são exatamente o objeto do nosso estudo, a grande indagação que nós temos agora a fazer é a seguinte: quais as principais implicações que o Estado Social trouxe para a organização jurídica? E aqui, creio eu, que essas implicações não foram muito grandes, por dois motivos básicos. O primeiro deles é que a propriedade continuou a ser o principal bem jurídico a ser tutelado. Até porque, como já disse, talvez o reconhecimento dos direitos sociais foram pequenas concessões capazes de garantir a inalterabilidade das relações de propriedade então instituídas. Além disso, em essência, nós continuamos a trabalhar com um projeto jurídico positivista, no qual a centralidade do direito estava assentada na lei. Esta forma de encarar o direito, como nós já dissemos e já vimos aqui, era uma maneira de que fosse homenageada a necessária segurança jurídica, a necessária previsibilidade para que a burguesia
perpetuasse o seu poder político. Portanto, se nós continuamos a ter um projeto político positivista, no qual a grandeza do direito continuava reduzida à esterilidade da lei, e se o principal bem jurídico a ser tutelado continuava a ser a propriedade, nós, em essência, não tivemos grandes transformações no direito, salvo uma que merece ressalva e que, de fato, é muito importante. Ocorre que, com o advento do Estado Social, foi necessário que os donos do poder, pela primeira vez, reconhecessem, de modo explícito, que sim, que haviam grupos vulneráveis que mereciam tutela especial por parte do Estado. E aqui nós temos uma grande modificação na noção jurídica de igualdade, porque ela foi transportada de um terreno meramente formal para um terreno substancial. E esta, sem dúvida alguma, é a grande contribuição que o Estado Social trouxe para o desenvolvimento do pensamento jurídico. Por último, é importante nós pensarmos se o Estado Social apresentou alguma preocupação para com a questão ambiental. E aqui me parece que a resposta é positiva. Pelo seguinte fato: quando nós falamos em meio ambiente, nós pensamos imediatamente no meio ambiente natural. Mas o meio ambiente, ele é um todo, ele deve ser pensado globalmente. Nós temos uma dimensão do meio ambiente que é natural, mas temos outras dimensões, como o meio ambiente urbano, o meio ambiente cultural e o meio ambiente de trabalho. Na realidade, o meio ambiente é único, mas nós o compartimentamos para melhor enxergá-lo e para melhor estudá-lo. E aqui eu não posso deixar de enfatizar que o Estado Social, ao procurar dar resposta aos interesses dos trabalhadores que estavam submetidos às jornadas exaustivas e a condições de trabalho absolutamente inseguras, insalubres e periculosas, ele, de algum modo, acabou adentrando na temática ambiental. A questão que se coloca em discussão, e que nós não vamos enfrentar agora, é se a resposta do Estado Social foi a mais adequada ao enfrentamento desse problema. Porque nós sabemos que o Estado Social acabou ofertando uma resposta a este problema que, em última instância, reside na pura e simples monetização da saúde do trabalhador. Uma vez terminado o estudo do Estado Social, nós temos agora a tarefa de estudar o Estado Democrático de Direito. O evento histórico que decisivamente contribuiu para a sua concepção foi a Segunda Guerra Mundial, na qual a Alemanha foi derrotada. Mas para nós bem compreendermos tudo o que ali ocorreu, talvez seja interessante nós retornarmos ao ano de 19 para vermos em que condições a Alemanha saiu da Primeira Guerra Mundial, na qual ela igualmente foi derrotada. Os alemães saíram absolutamente empobrecidos daquele evento, numa absoluta situação de fragilidade econômica, na realidade, de verdadeira miserabilidade. Além disso, o orgulho alemão estava absolutamente ferido em virtude da derrota.
Nesse cenário, era imprescindível que fosse encontrado um culpado para a situação vexatória à qual a Alemanha estava exposta. E esse culpado foi eleito, foi o povo judeu. O então jovem Adolf Hitler publicou, alguns anos depois do final da Primeira Guerra, um livro muito famoso chamado Mein Kampf, Minha Luta, na qual ele dizia que os judeus eram os grandes responsáveis pela situação de miserabilidade enfrentada pela Alemanha. Entre outros motivos, porque eles mantinham o controle das finanças alemãs, porque eram proprietários dos grandes bancos. Além disso, eles eram proprietários das grandes empresas, dos grandes conglomerados de comunicação e, portanto, acabavam concentrando em suas mãos tanto o poder midiático quanto o poder econômico. E era justamente aquela tamanha concentração de poder, principalmente econômico, que expunha os alemães à fragilidade econômica na qual eles se encontravam. Nós sabemos que um discurso como esse é absolutamente insano nos dias de hoje. Mas, à época, contextualizando melhor o tema, esse discurso encontrou muito eco na sociedade alemã. Tanto é verdade que Hitler chegou ao poder já no ano de 1933 pela via democrática, eleito diretamente pelo povo alemão. E o fascínio que Hitler exercia sobre os alemães era tamanho que chegou ao ponto de o parlamento alemão, ainda no ano de 1933, editar o ato de habilitação que conferia poderes ao gabinete de Hitler para legislar. Ou seja, o fundamento de validade da normatividade alemã a partir de então passou a ser a vontade do Führer. E com base nesses poderes que foram reconhecidos a Hitler, o seu gabinete, no ano de 1935, editou as famosas leis de Nuremberg, que basicamente estabeleciam o antissemitismo como política oficial do Estado Nacional Socialista Alemão. Essas leis eram absolutamente cruéis, a bem da realidade. Elas chegavam ao ponto de definir que se os judeus, geneticamente falando, eram inferiores aos arianos, estaria proibido, a partir de então, que alemães e judeus contraíssem matrimônio, ou até mesmo que eles coabitassem ou que mantivessem relações sexuais. Indo adiante, as leis de Nuremberg chegaram ao requinte de crueldade de permitir a esterilização dos sujeitos socialmente indesejáveis. Além disso, se esses sujeitos eram os grandes responsáveis pela situação de pobreza extrema experimentada pela Alemanha, já que eles concentravam em suas mãos boa parte das riquezas que existiam naquele país, as leis de Nuremberg permitiam, por exemplo, o confisco de bens sem nenhuma indenização, além de permitirem deportação, banimento, experimentos genéticos com seres humanos e coisas do gênero. E aqui eu quero enfatizar algo que é extremamente relevante para o nosso estudo. Tudo isso, como vocês podem ver, era permitido
com base em lei formalmente válida. E essa é uma questão que nós temos que guardar para discuti-la no momento adequado, para nós compreendermos como nós devemos enxergar o direito nos dias atuais. Enfim, mas uma vez aprovadas e implementadas as leis de Nuremberg, a Alemanha se lança à Segunda Guerra Mundial e, durante a ocorrência desse fenômeno, foram praticados alguns dos atos mais bárbaros que se tem notícia na história recente da humanidade. Uma vez encerrada a Segunda Guerra Mundial, as nações aliadas, que foram as grandes vencedoras, instalaram o Tribunal de Nuremberg para fazer o julgamento dos crimes de guerra praticados pelos oficiais nazistas. E aqui há uma questão que vale ser ressaltada em função do seu simbolismo, que é a seguinte: não foi por acaso que esse tribunal foi instalado na cidade de Nuremberg, porque, afinal de contas, foi em Nuremberg que no ano de 1935 foram editadas as leis que permitiram a ocorrência de toda esta catástrofe. Veja, eu não quero necessariamente, do ponto de vista jurídico, legitimar o Tribunal de Nuremberg. Me parece que nós podemos até cogitar da hipótese de ele maltratar o princípio do juiz natural. Afinal de contas, tratava-se de um tribunal instituído por vencedores para julgar vencidos e com propósitos prévios muito bem definidos. Mas o fato é que, abstrações jurídicas à parte, o Tribunal de Nuremberg está hoje historicamente legitimado. E ele trouxe uma equação de dificílimo enfrentamento para o direito e que permitiu que nós mudássemos completamente o nosso olhar sobre o fenômeno jurídico. Eu quero dizer o porquê. Uma vez oferecidas as denúncias no Tribunal de Nuremberg, invariavelmente a defesa dos oficiais alemães se baseavam, em síntese, no seguinte argumento: nós não praticamos nenhum ilícito, pois, afinal de contas, todos os nossos atos estavam respaldados em lei formalmente válida do nosso país. Esta é a grande questão que o Tribunal de Nuremberg nos coloca. Pois, a partir dele, nós podemos fazer o seguinte questionamento: o fundamento de validade de uma lei é apenas a sua aprovação regularmente formal, ou também é o diálogo que esta lei consegue manter com os fundamentos éticos que devem necessariamente orientar toda a comunidade internacional? Esta é uma boa questão. Nós percebemos muito claramente que não seria mais possível de nós cogitarmos a hipótese de permitirmos a aplicação de uma lei vista como centro do direito, ainda que formalmente válida, ela não respeitasse um mínimo ético que é exigido nos tratados internacionais de direitos humanos. Nós temos, por assim dizer, um momento histórico no direito que nos faz saltar
do positivismo para o pós-positivismo. Para ser franco, eu não gosto muito dessa expressão pós-positivismo, porque afinal de contas, pós-positivismo é tudo aquilo que vem depois do positivismo, não importando muito bem o que seja. Qualquer coisa que venha depois do momento jurídico positivista pode ser vista como pós-positivista. Eu prefiro chamar esse momento privilegiado do direito de positivismo ético, pelo seguinte motivo: a regra continua a ser o principal objeto de estudo do jurista. Mas o fato é que, a partir de então, a regra deve respeitar um mínimo ético para que ela seja efetivamente aplicada. E, para nós aferirmos esse mínimo ético, é absolutamente imprescindível reconhecer força normativa aos tratados internacionais de direitos humanos e à Constituição. O que eu quero dizer? Os princípios éticos inseridos nos tratados e nas constituições, por mais abstratos que sejam, eles têm força normativa. Nós temos aqui uma mudança de paradigma. Antes, como nós já vimos, no Estado liberal e no Estado social, a lei era o centro do direito. Agora não mais. O centro do direito passa a ser, sobretudo, os tratados internacionais de direitos humanos e as constituições. Isso equivale a dizer o seguinte: as constituições deixam de ser meras pautas programáticas, declarações de boas intenções, e assumem normatividade. E isso vai mudar radicalmente a forma pela qual nós enxergamos os direitos. Toda essa discussão, em termos jurídicos, ela é deflagrada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a declaração, basicamente, nos apregoa a seguinte questão: o principal bem jurídico a ser tutelado por qualquer Estado deve ser a dignidade da pessoa humana. E para que haja dignidade e seja reconhecida a dignidade à pessoa humana, é necessário que todo e qualquer Estado reconheça e concretize, a quem de direito, cinco categorias de direitos, que são os direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. Esses direitos devem ser reconhecidos aos indivíduos e devem ser concretizados, a fim de que prevaleça um novo mundo no qual a dignidade humana seja respeitada, a fim de que não se repitam os atos bárbaros que foram praticados com base nas leis formalmente válidas, mas pouco éticas, aprovadas no ano de 1935 na Alemanha. Isto equivale a dizer, ao fim e ao cabo, a Constituição, insisto, deixa de ser mera pauta programática e assume força normativa. E os princípios constitucionais, ainda que abstratos, devem ser densificados em nome da homenagem à dignificação da pessoa humana. E aqui nós temos uma questão essencial. Nós percebemos algo que muda radicalmente. O que mudou?
o principal bem jurídico a ser tutelado a partir de então não é mais a propriedade. Veja bem, eu não estou dizendo que a propriedade perde o seu status de direito fundamental. Não, não é isso. Mas ela deixa de ser o principal bem jurídico a ser tutelado. Vale dizer, o principal bem jurídico digno de tutela em um Estado democrático de direito é a dignidade da pessoa humana. E, portanto, para além da retórica, como faziam o Estado liberal e o Estado social, há que se exigir efetivamente o cumprimento de uma função social da propriedade que seja hábil a contribuir para a dignificação da pessoa humana. Em síntese, vamos dizer agora quais são as 5 principais características jurídicas do Estado democrático de direito. Primeiramente, os direitos fundamentais, por mais abstratos que sejam, possuem força normativa. Portanto, se eles possuem força normativa, eles devem ter aplicação imediata. E não é por outro motivo, por exemplo, que a nossa Constituição brasileira, no artigo 5º, parágrafo 1º, diz que os direitos fundamentais possuem aplicação imediata. Além disso, esses direitos fundamentais, que não são mais meras declarações de boas intenções, possuem uma dimensão subjetiva, porque eles geram direitos favoráveis ao cidadão. Mas, além disso, eles também têm uma dimensão que é objetiva, porque esses princípios se espraiam por todo o ordenamento como vetores hermenêuticos para que nós possamos apurar efetivamente se uma lei está ou não em consonância com a Constituição. Demais disso, nós percebemos também com muita clareza, neste momento, que os direitos fundamentais possuem eficácia vertical, porque eles vinculam o Estado, que deve dar resposta a eles. Mas eles não têm apenas eficácia vertical, eles também têm eficácia horizontal, porque nós sabemos que no mundo complexo como o que nós vivemos hoje, eu diria que no mundo caótico que nós vivemos hoje, por vezes, os grandes conglomerados econômicos e os grandes meios de comunicação maltratam muito mais os direitos fundamentais dos cidadãos do que as mais sangrentas tiranias estatais. E, portanto, é importante nós reconhecermos que os direitos fundamentais possuem também essa eficácia horizontal. E isso é de extrema relevância para quem lida com o direito do trabalho, que é o nosso caso. Dito tudo isso, eu não posso deixar de enfatizar agora que o papel de um juiz no Estado democrático de direito muda radicalmente de figura. Afinal de contas, o juiz não pode decididamente continuar a ser a mera boca da lei neste modelo de Estado. Porque, em última instância, auxiliados por toda a comunidade jurídica, somos nós, membros do Poder Judiciário, que outorgamos concretude aos direitos fundamentais, por mais abstratos que eles sejam. E somos nós, portanto, que colmatamos alguns conceitos jurídicos que são indeterminados. Portanto, a partir de agora, a partir do advento do Estado democrático de direito, nós deixamos de ser a simples boca da lei e assumimos força normativa. As nossas decisões possuem força normativa. As nossas decisões, elas devem se prestar
à resolução dos casos concretos. Mas os nossos argumentos decisórios devem transcender a própria decisão a fim de assentar as balizas que nos orientarão vinculativamente à forma de decidir casos concretos que nos aparecerão no futuro. Vale dizer, nessa perspectiva, a decisão possui uma dupla dimensão. Uma dimensão interna, destinada à resolução do caso concreto, e uma dimensão externa, que, em última instância, se destina ao enriquecimento do ordenamento jurídico, fazendo, portanto, que nós deixemos de ser a mera boca da lei. Mas eu quero dizer, nós não somos apenas a boca da lei, e também não somos os donos da lei. A quem se reconhece maiores poderes, se exigem maiores responsabilidades. E é justamente por isso que uma das questões de maior preocupação que se tem no Código de Processo Civil é justamente o respeito aos precedentes. Por quê? Porque a segurança jurídica continua a ser desejada, mas não naquele parâmetro tolo do Estado liberal, onde a segurança jurídica adivinha do respeito insano à literalidade da lei. Agora, como eu já disse, o juiz deixa de ser aquele sujeito que meramente declara a vontade do legislador para ser aquele sujeito que, interpretando a regra, dela extrai a norma, encarada como ideal de justiça. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer sobre o Estado Democrático de Direito. Na sequência, eu vou falar com vocês de uma possibilidade que eu tenho defendido na minha doutrina. É a de que nós, mais do que um Estado democrático de direito, nós teríamos hoje delineado um Estado democrático ambiental de direito. Antes de passarmos ao estudo específico do Estado democrático ambiental de direito, eu gostaria de fixar, à guisa de recordação, alguns documentos históricos que contribuíram para a afirmação de cada um dos modelos de Estado que até agora nós estudamos. Primeiramente, nós podemos dizer que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de agosto de 1789, pode tanto ser considerada como a certidão de óbito do antigo regime, como também a certidão de nascimento do Estado liberal. Posteriormente, o Manifesto do Partido Comunista, de 1848, a encíclica Rerum Novarum, do ano de 1891, a Constituição Mexicana, de 1917, e a Constituição Alemã, de 1919, são os documentos essenciais que explicam a formatação do Estado Social. Finalmente, foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que pode ser considerada como a certidão de nascimento do Estado Democrático de Direito. E é justamente aqui que eu gostaria de retomar o nosso raciocínio para justificar esta minha visão de que, potencialmente falando, nós temos delineado, mais que um Estado democrático de direito, um Estado democrático ambiental de direito. Ocorre que, na realidade, a Declaração dos Direitos Humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, promete 5 categorias de direitos para as pessoas, que são os direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. Isso significa dizer
que em nenhum momento a Declaração Universal trata da fundamentalidade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ocorre que, posteriormente à edição da Declaração Universal dos Direitos Humanos, as Nações Unidas, obviamente, continuaram a se reunir e detectaram que várias catástrofes ambientais estavam ocorrendo no mundo todo e que essas catástrofes ambientais inviabilizavam, em algumas circunstâncias, a efetiva fruição daquelas 5 categorias de direitos prometidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Notando esta deficiência da declaração, no ano de 1972, as Nações Unidas tornaram a se reunir em Estocolmo e editaram a Declaração sobre Meio Ambiente Humano de Estocolmo de 1972, na qual foi dito expressamente que a preservação ambiental é o aspecto mais importante que interessa à preservação da humanidade. E simplificadamente eu poderia dizer que nós podemos assim pensar, porque se nós não preservarmos o meio ambiente em níveis ecologicamente viáveis, nós não perpetuaremos a vida no nosso planeta. E ao deixarmos de contribuir para a continuação da vida, automaticamente nós estamos impedindo a efetiva fruição dos 5 direitos que são prometidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Portanto, nós podemos dizer que talvez o meio ambiente ecologicamente equilibrado possua uma relação de anterioridade lógica em face dos demais direitos fundamentais. Note, eu não estou querendo dizer que existe um direito fundamental que seja mais importante do que o outro. Mas existem alguns direitos que necessitam ser preservados para que nós possamos cogitar da fruição de outros. É o caso específico do meio ambiente. Portanto, embora nós não possamos afirmar enfaticamente que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado seja o mais importante de todos, nós, no mínimo, podemos dizer com segurança que ele deve ter primazia em face dos demais, porque será a sua observância que permitirá a toda a sociedade e ao cidadão em específico a fruição dos direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais que são garantidos pela Declaração Universal como elementos imprescindíveis à dignificação humana. Portanto, a partir da edição da Declaração de Estocolmo de 72, esta forma das Nações Unidas enxergar o fenômeno ecológico passou a influenciar o bloco interno de constitucionalidade das nações civilizadas, que paulatinamente passaram a reconhecer a fundamentalidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado. E isso também aconteceu no Brasil. Hoje, se nós analisarmos, o artigo 225 da Constituição trata da fundamentalidade desta categoria de direito, que assim deve ser respeitado e implementado, inclusive com primazia, para que nós possamos cogitar da fruição, por exemplo, daqueles direitos que estão elencados no artigo 5º e, no nosso caso específico, no artigo 7º da Constituição da República. É por isso que, partindo do pressuposto que a preservação ambiental é tão importante, que nós podemos afiançar
que, em face dessa primazia, mais do que um Estado democrático de direito, nós temos um Estado democrático ambiental de direito, cujas nótulas características essenciais podem ser extraídas, juridicamente falando, da dissecação do prefalado artigo 225 da Constituição da República. Vejam bem, o artigo 225 da Constituição nos diz o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e de preservá-lo para as presentes e as futuras gerações. Vejam bem, portanto, quais são as 5 principais características jurídicas do Estado democrático ambiental de direito. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Transindividualização dos direitos. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A tutela do meio ambiente só pode ser pensada na perspectiva meta-individual. Na sociedade de massas e de risco em que nós vivemos, uma das características cada vez mais enfáticas do direito é se preocupar com a tutela coletiva dos interesses da sociedade. E por isso é que nós podemos dizer que a trans ou meta-individualização dos direitos é a primeira característica jurídica do Estado democrático ambiental de direito. Além disso, este direito é um bem de uso comum do povo. E aqui reside, portanto, a segunda nótula distintiva deste modelo de Estado, que é a noção de que a propriedade não pode ser fruída sem limites pelo proprietário, como queria e desejava o Estado liberal. Porque, sinergicamente falando, os microbens que constituem determinada propriedade não interessam apenas ao proprietário, mas também a toda a coletividade. Isto equivale a dizer que no Estado democrático ambiental de direito, a propriedade deve atender a uma função não apenas social, mas a uma função socioambiental. Então, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Essa essencialidade à sadia qualidade de vida é que justifica aquilo que eu ainda agora dizia sobre a primazia do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado em face dos demais direitos fundamentais. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade eficácia vertical dos direitos fundamentais e eficácia horizontal dos direitos fundamentais, o dever de defendê-lo e preservá-lo. E aqui talvez esteja a principal das características do Estado democrático ambiental de direito, que é o privilégio da prevenção em detrimento da repressão. Nós sabemos que uma sociedade de massas, de risco, pós-moderna, caótica, como a que nós vivemos atualmente, os danos, quando consumados, eles são de difícil ou, às vezes, até mesmo de impossível reparação. Basta nós pensarmos esta questão com os olhos pousados no direito do trabalho. Depois que ocorre um acidente de trabalho e um trabalhador perde a sua vida, nós não temos muito mais o que fazer. No máximo, nós poderíamos pensar em indenizar os dependentes desse trabalhador com uma determinada quantia que lhes pudesse ressarcir do dano sofrido.
Mas a verdade é que nós não podemos permitir que situações como essas ocorram. Porque antes de qualquer outra coisa, nós temos que garantir o direito à vida das pessoas. E para nós garantirmos este direito, inclusive ao cidadão trabalhador, é absolutamente imprescindível que nós pensemos o direito hoje não apenas na perspectiva repressiva desejada pelo Estado liberal, mas, sobretudo, na perspectiva preventiva, tomando as medidas inibitórias ou de remoção do ilícito que sejam necessárias à inviabilização da consumação dos danos. E nós fazemos isso tudo não apenas no interesse das presentes, mas também das futuras gerações. E esta é a última característica deste modelo de Estado, que é a ampliação dos sujeitos de direito. Quando nós pensamos na possibilidade de preservarmos o equilíbrio ambiental no interesse das futuras gerações, nós estamos indo muito além do que aquilo que nos preconizava o direito civil oriundo do Estado liberal, quando determinava a preservação do interesse dos nascituros. Estabelecidas quais são as 5 principais características desse modelo de Estado que nós estamos discutindo, agora é chegado o momento, para nós finalizarmos esta primeira etapa do curso, de pensarmos quais as influências que esta perspectiva de um novo modelo de Estado, dito democrático ambiental de direito, possa trazer sobre o direito do trabalho. E aqui me parece relevante pensar que o direito do trabalho não pode continuar a ser pensado apenas na perspectiva da monetização da saúde do trabalhador. Porque monetizando a saúde do trabalhador, nós não conseguimos subministrar o direito do trabalho na perspectiva preventiva preconizada pelo Estado Democrático Ambiental de Direito. Isto significa dizer que se uma das principais características, ou talvez a principal característica deste modelo de Estado, é o privilégio da prevenção em detrimento da repressão, que o principal direito dos trabalhadores é aquele previsto no artigo 7º, inciso 22, que trata da fundamentalidade da redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de regras de saúde, higiene e segurança, que, aliás, lamentavelmente, é um direito que vem sendo solenemente desprezado na nossa prática jurídica. Portanto, eu quero terminar esta etapa do curso dizendo que esta nova perspectiva deve influenciar a forma com a qual nós enxergamos o direito do trabalho. Mas se nós pensarmos na instrumentalidade do direito processual, nós haveremos também de pousar um novo olhar sobre o direito processual e, consequentemente, sobre o novo Código de Processo Civil. Na próxima etapa do nosso curso, nós trabalharemos as ideias de jurisdição, ação, processo e procedimento sob não apenas a perspectiva repressiva, mas, sobretudo, na perspectiva preventiva. Até lá!